Paredes de papelão, estruturas frágeis de madeira, interiores considerados cafonas com carpetes e falta de criatividade no design das casas. Esses são alguns dos estereótipos que nós brasileiros temos das casas e construções americanas. E cá para nós, muitas delas são até verdade. Mas no vídeo de hoje vou mostrar para vocês as principais diferenças entre as casas americanas e as casas brasileiras e a razão pelas quais elas existem. E você vai ver que coisas que são comuns aqui pra gente no Brasil são consideradas luxo lá na terra do tio Sam. Ficou curioso? Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. Há um tempo atrás fiz um vídeo intitulado Por que não construímos como os americanos? Esse vídeo viralizou de uma forma bizarra e já conta com mais de 8 milhões de visualizações. E nesse vídeo surgiram muitos comentários e dúvidas, mostrando que os brasileiros ficam bem divididos entre gostar e odiar a forma americana de construir, rendendo inclusive comentários bem engraçados. Por isso, nesse vídeo vamos listar e comentar cada uma dessas diferenças. Talvez uma das diferenças que mais geram estranheza no brasileiro sejam as paredes. Quem nunca assistiu um filme onde em qualquer briga os personagens atravessam as paredes das casas americanas como se fossem de papelão? Bom, tecnicamente não são de papelão, ou pelo menos não totalmente. As paredes internas das casas americanas são de um material conhecido aqui no Brasil como acartonado, que é uma placa de gesso com um fino revestimento de papel ou papelão. Essas placas são fixadas em estruturas geralmente de madeira, espaçadas entre 40 e 60 centímetros aproximadamente, e em muitos casos entre essas placas é realizado um isolamento, com lã de vidro ou lã de rocha, ou até mesmo espuma de poliuretano. Apesar de serem consideravelmente mais frágeis do que as paredes de alvenaria, não podem ser atravessadas tão facilmente como nos filmes de Hollywood, pois as estruturas de madeira não se romperiam tão fácil assim. Já as paredes externas, dependendo da região do país, mudam bastante. Em regiões como a Flórida e o Texas, por exemplo, é muito mais comum que as paredes externas sejam também de alvenaria, assim como no Brasil, principalmente por conta da frequência da ocorrência de furacões. Mas nas regiões mais ao norte, as paredes externas podem ser totalmente em madeira, com tratamentos para deixá-las impermeáveis. Outra diferença nas casas americanas é o tipo de acabamento interno. Enquanto no Brasil preferimos pisos frios de cerâmica, nas casas americanas é muito comum o uso de carpete para quase tudo, exceto, é claro, as áreas molhadas. O uso de carpete vem muito por conta do clima, que refletiu também na cultura dos norte-americanos. Por conta das baixas temperaturas, em grande parte do país, ter a sensação de um piso frio nos pés pode não ser muito agradável. Por isso, o carpete é largamente utilizado, pois além da sensação agradável ao pisar, ajuda na calefação da casa, mantendo o ambiente numa temperatura agradável mesmo nos invernos mais severos. Mas se você é alérgico assim como eu, os carpetes das casas americanas serão uma enorme dificuldade, pois eles acumulam muita poeira e são muito mais difíceis de limpar do que um piso frio que já estamos acostumados. Imagine derrubar um suco de uva em um carpete como esse aí. Sem portões e até mesmo sem cercas. Na maioria dos bairros americanos é muito comum não existir separação nenhuma entre a rua e as portas e janelas da casa. No máximo, uma cerquinha. Isso até que era comum aqui no Brasil na década de 70, onde as casas tinham muros baixos e quase nenhuma separação da parte que pertencia à casa com a via pública. Mas os tempos mudaram e por conta da violência e criminalidade, portões e muros altos se tornaram um padrão nas casas brasileiras, o que impede até de fazer uma fachada bacana, pois tudo fica escondido atrás de grades. Apesar da criminalidade também existir na América mais ao norte, a intensidade com que esses crimes ocorrem são muito menores, o que permite que as casas possam comportar fachadas abertas com grandes gramados e jardins frontais,
que é uma das características que eu particularmente mais gosto nas casas americanas. Essas áreas abertas trazem uma sensação de liberdade, um contraste muito grande aos espaços confinados que as casas brasileiras oferecem hoje em dia. Casas exageradamente grandes. Apesar dessa diferença estar mudando com o tempo, as casas americanas são sim relativamente maiores que as casas brasileiras. Isso porque a maioria das cidades americanas tem um padrão de divisão dos lotes para a construção das casas. Um lote de tamanho regular nos Estados Unidos tem em média de 15 a 20 metros de frente por 30 a 40 metros de comprimento. Já aqui no Brasil, um lote regular tem de 7 a 10 metros de frente com 20 a 30 metros de comprimento. Isso porque o valor das áreas para construção no Brasil são relativamente mais caras do que áreas similares nos Estados Unidos, e com terrenos maiores, vem casas maiores. Casas todas iguais. A técnica construtiva dos Estados Unidos é fortemente industrializada, por isso, grande parte das casas do país são extremamente parecidas, para não dizer idênticas. Isso porque a mão de obra no território norte-americano é absurdamente cara. Por isso, quanto mais otimizado for o processo construtivo, menos ele demandará mão de obra e mais barato ele será. Então, para tudo tem um equipamento elétrico ou mecânico para realizar qualquer tarefa. E existem diversos produtos para facilitar e reduzir a mão de obra. Aqui no Brasil é o extremo oposto. Os materiais são muito caros e a mão de obra muito barata. Então, a tendência de usar materiais na sua forma natural, como areia e pedra, ou materiais pouco trabalhados, como um tijolo cerâmico, por exemplo, é a forma mais barata de se construir, usando mais a mão de obra para desenvolver o trabalho, com quase nenhum equipamento específico ou materiais mais tecnológicos. Os projetos são todos diferentes, o que aflora muito mais a criatividade das construções brasileiras. E venhamos e convenhamos, um bom projeto brasileiro é muito mais bonito que uma casa padrão americana. Porém, ambos têm o seu charme. As instalações. As casas americanas, por conta do método construtivo extremamente simplificado, as instalações também se tornam bem mais simples de se executar, desde o sistema de ar-condicionado ou aquecimento, até as instalações elétricas e hidráulicas, onde tudo passa por dentro dos forros e por dentro das paredes ocas. Isso torna a execução mais simples e a manutenção mais barata. Você também já deve ter ouvido que os americanos veem com muita estranheza o fato dos brasileiros jogarem papel higiênico em cestos de lixo, ao invés de jogar diretamente no vaso sanitário. Isso porque, na América do Norte, quase todo o lixo é despejado diretamente no esgoto, desde papel higiênico ou até mesmo qualquer lixo orgânico da cozinha, como restos de comida, que são trituradas diretamente na pia antes de serem direcionadas ao sistema de tratamento de água. Isso ocorre principalmente pela forma que as casas são construídas, com equipamentos que comportam essa matéria sólida ou pastosa, além de um sistema de tratamento e coleta de esgoto mais eficiente, capaz de processar o esgoto, mesmo com grande quantidade de material sólido. Um sistema de saneamento mais eficiente, como o dos americanos, reduz em quase 50% a produção de lixo orgânico nas casas, o que reduz significativamente o transporte desse material sólido, que é, nesse caso, transportado de forma simples pelas tubulações de esgoto da cidade. Já aqui no Brasil, onde quase 50% das casas não têm saneamento básico, o simples fato de jogar um papel higiênico no vaso sanitário pode trazer sérios problemas. Os telhados. Os telhados brasileiros, assim como as paredes, na sua grande maioria, utilizam as telhas de barro, com uma estrutura de madeira. Já nos Estados Unidos, as coberturas são feitas com um tipo de revestimento asfáltico, chamado shingle, que é aplicado diretamente sobre uma placa de madeira. Em regiões mais ao norte, os telhados são muito inclinados para reduzir o acúmulo de neve no inverno. Mas você sabia que nos Estados Unidos, o uso de telhas de barro são consideradas itens de luxo? Geralmente são vistas em casas de altíssimo padrão,
Isso porque o peso das telhas fazem com que a estrutura da cobertura e da casa como um todo precise ser muito mais robusta, o que aumenta significativamente os custos da construção. Por isso, sempre quando ver uma casa com esse tipo de telha nos Estados Unidos, saiba que provavelmente é uma casa de alto padrão. Mas agora eu quero saber de você, gosta mais do jeito brasileiro ou do jeito americano? Fala aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso, se você gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Garanto que você não vai se arrepender. Eu agradeço a sua audiência até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu e até lá!